Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Alisson Terra e este é o nosso encontro com o Mestre Jesus. Você que está assistindo estas aulas pela primeira vez, gostaria de incentivar você a se inscrever neste canal. Se você gostou do estudo, dê um joinha lá e ative o sininho para que você possa receber os estudos que serão postados aqui. Muito obrigado por sua presença e você que já se inscreveu aqui no canal, muito obrigado por sua companhia também. E vamos continuar divulgando este canal para aqueles que gostam de estudar a Bíblia, aqueles que gostam de estar com o Mestre Jesus. E através da palavra dele é que estamos com o Mestre Jesus. Hoje nós vamos então continuar a série de estudos falando com relação ao coronavírus e os falsos profetas. Nós já fizemos duas lições. Então você pode entrar aí no canal Alisson Terra e você vai ver que tem aí a parte 1, a parte 2 dessa série de estudos sobre o coronavírus e os falsos profetas de hoje. E nós temos como base dois versículos da palavra de Deus, né? Olhando neste cenário, o primeiro deles é a primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 1, aonde João, o apóstolo de Jesus, nesta carta, escreve aos cristãos para que os cristãos pudessem verificar os espíritos, para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então, quando João fala verificar os espíritos, João está falando para verificar os profetas, verificar os pregadores, verificar as pessoas que estão trazendo certas mensagens, para ver se procedem de Deus. E como é que eu verifico isso? É ouvindo o que eles estão dizendo e verificando se está de acordo com a palavra de Deus. E o outro versículo que nós também temos usado é Mateus, no capítulo 24, e o versículo 3, aonde ali os discípulos de Jesus fazem duas perguntas para Jesus, ok? E no vídeo aí da primeira parte desse estudo, você vai ter lá as duas perguntas e você vai ver que a segunda pergunta que os discípulos fazem para Jesus é com relação ao sinal da vinda de Jesus, com relação aos sinais do fim dos tempos. E é essa segunda pergunta que nós estamos interessados em ouvir a resposta de Jesus sobre qual será o sinal da vinda de Jesus e do fim dos tempos. Então é essa a resposta que nós queremos de Jesus. Porque esta afirmação que muitos falsos profetas, principalmente neste momento agora, têm saído pelo mundo, falando que este coronavírus, essa pandemia mundial, são os sinais da vinda de Jesus, né? E que o fim está próximo. Enfim, várias palavras de pessoas querendo trazer mensagens supostamente vinda do Espírito Santo. E hoje, dando sequência ao nosso estudo, a parte 3 desse estudo, nós vamos abrir a nossa Bíblia. Espero que você já esteja aí com a sua Bíblia, com a caneta para anotação. Você pode até parar o vídeo para fazer a sua oração, para começarmos esse estudo. Eu já fiz a minha oração no início, e você pode fazê-la agora. E hoje nós vamos para a segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Segunda carta aos Tessalonicenses, e nós vamos ler o capítulo 2, a partir do versículo 1. Então nós vamos ler 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 12, ok?
Então vamos fazer a leitura e depois nós vamos falar um pouco sobre isso aí. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso encontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus e é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? E agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu tempo devido. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. E então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Muito bem, eu queria que nós observássemos alguns pontos desse trecho da carta aos Tessalonicenses que tem a ver com o que nós estamos falando sobre os falsos profetas, né, e o coronavírus, essa pandemia. Muitos falsos profetas dizendo que agora que está acontecendo é o sinal da vinda de Jesus e que Jesus agora de fato está voltando. E muitas pessoas têm se alarmado, têm ficado abaladas com esta mensagem desses falsos profetas, dessas pessoas. No versículo aqui que nós podemos observar, no versículo 1, o assunto aqui é este, né? Quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso encontro com Ele. Ele fala agora no versículo 2, rogamos, ou seja, Paulo está dizendo, eu peço a vocês, irmãos, que não se deixem abalar, nem se alarmar tão facilmente. Olha só, quer por profecia, ou seja, é aquela mesma ideia que o apóstolo João falou na primeira carta, capítulo 4, que nós citamos aqui, versículo 1, quer por profecia. Essa palavra profecia tem a ver com espíritos, né, com a palavra de pessoas, palavras de pessoas que estão ensinando. E quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós. Então o apóstolo Paulo está dizendo, não se deixem alarmar por falsas informações, mesmo que essas pessoas estão dizendo que essas informações venham por profecia, venham por revelação. Enfim, o apóstolo Paulo está dizendo para os cristãos de Tessalônica que a mensagem é a mesma para nós. Ele está dizendo, não se deixem alarmar. E o ponto aqui da segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, é que a ideia desses falsos profetas aqui estava dizendo que Jesus já estava ali, chegando, Jesus já estava às portas, ou que já tivesse até chegado. Olha só, e cristãos ali ficando alarmados com essa situação, e agora o Espírito Santo
está consolando, trazendo uma palavra de consolo para esses cristãos, dizendo, não se deixem alarmar. Né? E versículo 3 ele fala, não deixe que ninguém os engane de modo algum. Então, é a mesma mensagem para nós. Os cristãos hoje têm que ficar alertas com os falsos profetas. Não se deixem enganar. Né? A palavra de Deus nos ensina, nós já vimos aí na segunda parte do nosso estudo, quando Jesus, em Mateus capítulo 24, versículo 36, Jesus já está ali dizendo, quanto ao dia e à hora, ninguém sabe. Então, depois você assiste o vídeo aí da parte 2, que está explicando bem ali, Jesus dando ilustrações que a vinda dele vai ser como um ladrão. Ou seja, não vai ter nenhum sinal. Qual é o ladrão que dá o sinal que vai roubar uma casa? Qual é o ladrão que manda uma mensagem antes dizendo que já está indo no outro dia? Então Jesus está dizendo também a mesma coisa. Depois você assiste a parte 2 dessa aula aí. Mas enfim, olha só aqui agora o Espírito Santo falando quem é o falso profeta então. Quem está enviando ele? E o que ele está fazendo para a sua mensagem ganhar credibilidade? O falso profeta, no versículo 9, vai dizer que ele é o perverso. Ele é este que, no versículo 3, o apóstolo Paulo está dizendo, não deixe que ninguém os engane. Não deixe que essas pessoas enganem vocês. E essas pessoas, no versículo 9, é uma pessoa perversa, que ela está vindo com a ação de Satanás. Então, Satanás é que está atuando nesta pessoa. E então, ela vai atuar, no versículo 9, dizendo, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Sinais e maravilhas, esse termo é usado nas Escrituras aqui no Novo Testamento, ou no Velho Testamento, indicando milagres, indicando que a pessoa está fazendo milagres. E o versículo 9 está dizendo que essa pessoa é uma pessoa perversa, que ela está sendo usada, é a segunda ação de Satanás, é Satanás que está por trás disso, tá? E ele vai dizer que essa pessoa está fazendo, então, sinais e maravilhas. E o versículo 10 diz que esta pessoa fará uso de todas as formas de engano, da injustiça, para os que estão perecendo. Então, ou seja, este homem, este falso profeta, ele vem enganando. Lembra Mateus capítulo 7, lá no versículo 16 e 17, que Jesus nos ensina como é que identifica o falso profeta? Ele vem vestido de pele de ovelha. Então, ou seja, aqui nesta carta, agora nós estamos vendo que esse perverso, ele está vindo disfarçado, ele está sendo usado por Satanás. Mas qual que é o disfarce dele? Para que as pessoas aceitem a sua mensagem. Olha o versículo 9. Vai fazer uso, versículo 10, vai fazer uso de todas as formas de engano. E quais são essas formas de engano? Está no versículo 9. Ele vai vir com poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Então, resumindo, este falso profeta, ele vem fazendo milagres, eles vêm fazendo poder milagroso, mas pela ação de Satanás. Nós estamos vendo aqui no versículo 9. Então Jesus deixou bem claro, cuidado com os falsos profetas. Ele vem a vocês vestido de pele de ovelha. Então a pele de ovelha aqui são os sinais e as maravilhas. Então o falso profeta hoje, o que ele faz? Ele faz um sinal, faz um milagre. Ele faz um milagre. E as pessoas dão atenção. E ele quer falar a mensagem que Jesus está voltando hoje. Então, qual que é o motivo que ele faz essas coisas? Para se promover. Nós vamos ver mais para frente nos próximos estudos que esses falsos profetas têm um objetivo. Eles têm um objetivo para trazer essas mensagens que traz alarme para as pessoas, mas para que essa mensagem tenha validade, ele tem que fazer um sinal milagroso. E Satanás, então, está usando essa pessoa. Mas olha só a advertência que o Espírito Santo nos dá aqui. Vamos observar
o alerta que o Espírito Santo está nos dando aqui através dessa mensagem, quando ele diz, por esta razão, versículo 11, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 11, por esta razão, Deus lhes envia um poder sedutor a fim de que creiam na mentira, versículo 12, e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Olha só o alerta do Espírito Santo para a nossa vida. Quando nós começamos a dar ouvidos a esses falsos profetas, como diz aqui no versículo 10, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Então, quando as pessoas, os cristãos, quando as pessoas em geral começam a dar ouvidos a esses falsos profetas, automaticamente estão rejeitando a verdade que os poderia salvar. E o que vai acontecer? Versículo 11. Deus vai enviar um poder sedutor a fim de que essas pessoas, então, continuem acreditando nessas mentiras. E o final do versículo 12 vai dizer, né, que sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça, ou seja, tiveram prazer nessas falsas mensagens. É uma alerta do Espírito Santo para nós. Esses falsos profetas modernos têm usado dessa mesma estratégia, porque é o mesmo Satanás que agiu lá no primeiro século, naqueles cristãos, quando Paulo escreve a carta aos Tessalonicenses. É o mesmo Satanás que hoje está usando homens que estão disfarçados, né, como diz aqui, fazendo sinais e maravilhas. Esses homens estão trazendo mensagens sobre Jesus, sobre a vinda de Jesus, que não está nas Escrituras. E nós estamos vendo que estes homens estão sendo usados por Satanás. E eles, para as suas mensagens então ter validade, vão fazer milagres, né, sendo usado por Satanás. E a palavra de Deus está nos dando um alerta. Cuidado para não acreditar. Cuidado, não acredite nessas pessoas. Versículo aqui, onde nós estamos vendo, no versículo 3, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3, mais uma vez há um pedido do Espírito Santo para nós. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Ou seja, não deixe que qualquer uso de forma de engano, quer ser por milagres, quer ser por revelação, quer ser por profecias, não deixe que ninguém os engane. Essa é a mensagem de Jesus para nós. Se você assistiu a primeira, a segunda aula, você vai ver que Jesus disse bem claramente ali: não haverá nenhum sinal da minha vinda. As pessoas estarão trabalhando normalmente, as pessoas estarão vivendo as suas vidas normalmente. Então a mensagem de hoje para nós é a mesma. Jesus está dizendo: não deixe essas pessoas enganar vocês. Na minha vinda não vai haver sinal algum. E o mais interessante aqui nesta passagem, quando nós estamos vendo sobre sinais e maravilhas enganadoras, esses sinais e maravilhas nós estamos vendo bem claramente que é Satanás que está usando essas pessoas. Nós temos um exemplo na palavra de Deus muito claro de que Satanás usa pessoas para fazer milagres. Olha comigo, abra sua Bíblia para Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Atos, capítulo 8, é uma passagem bastante conhecida para você que estuda a palavra de Deus. Atos, capítulo 8, versículo 9. Atos, capítulo 8, a partir do versículo 9, diz o seguinte: um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo
do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como o grande poder. Eles o seguiam, pois ele, Simão, os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. Então veja que este homem chamado Simão, da região de Samaria, estava fazendo, como ele diz bem claramente no versículo 9, feitiçaria. Mas como é que o povo daquela região via este homem? Não via ele como feiticeiro, não via ele como um homem que fazia magia, mas aqui o texto está deixando bem claro como as pessoas viam ele. No versículo 10, diz que do mais pobre ao mais rico, ou seja, de todas as classes sociais daquela região, no versículo 10 diz que falava que aquele homem era o poder divino. Então essas pessoas estavam iludidas, como no versículo 11 fala, que esse Simão estava enganando, iludindo. Então essa daqui é uma ilustração e uma aplicação muito prática daquilo que nós acabamos de ver na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Hoje Satanás está fazendo a mesma coisa que fez com Simão. Aqui em Atos capítulo 8, esse Simão era um homem sendo usado por Satanás, fazendo sinais e maravilhas e enganando as pessoas, dizendo que isso vinha de Deus, era o poder divino. Olha que interessante isso. Hoje é a mesma coisa. Os falsos profetas, os Simões, vamos dizer assim, né? Porque nós pegamos o exemplo de Simão, esses falsos profetas também estão sendo usados por Satanás, fazendo feitiçarias, magias, e essas magias têm a ver com poder milagroso. E o que acontece hoje também? Muitas pessoas estão dando ouvidos a esses falsos profetas, como aquelas pessoas de Samaria também estavam dando unânime atenção ao que esse Simão estava fazendo. E hoje as pessoas também estão dando atenção a esses falsos profetas com mensagens que Jesus já nos disse que são falsas, são fake news. Então vamos tomar cuidado, vamos tomar muito cuidado, porque hoje nós recebemos um alerta do Espírito Santo na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11 e 12, que quando nós rejeitamos a verdade, Deus vai enviar um poder para que creiam então na mentira e que sejam condenados todos os que rejeitaram a verdade e tiveram prazer na injustiça. Portanto, cuidado com os falsos profetas. Que Deus te abençoe, para que você, através do encontro com Jesus, possa receber a mensagem verdadeira da vinda de Jesus. Jesus fala sobre a sua vinda uma coisa importante: estejam preparados, que ninguém sabe o dia e nem a hora, e nem haverá sinais. Nós vamos continuar essa série de estudos. Na próxima aula, nós vamos ver sobre esses falsos profetas, e que muitas pessoas hoje estão seguindo esses falsos profetas. E uma coisa importante sobre a próxima aula, nós vamos ver qual o propósito dos falsos profetas, trazendo esses sinais e maravilhas, trazendo essas falsas notícias, com qual propósito? Muito bem, muito obrigado por sua presença aqui conosco neste encontro com Jesus. Que Deus te abençoe. Continue estudando a sua Bíblia e não se deixe enganar pelos falsos profetas. Que Deus te abençoe.